com o próximo jogo pela Libertadores. Bom dia, Eric. Bem-vindo à redação. Oi, Barreto, bom dia Sérgio, bom dia Marvio, bom dia para todo mundo que está acompanhando a redação. Na verdade, a gente já acompanhou parte do treino do técnico Jorge Jesus, que é um protocolo aqui no Flamengo, né? A gente tem direito a acompanhar os primeiros 15 minutos, o aquecimento, e a coletiva hoje foi bem cedinho. Na verdade, todo o dia do Flamengo foi antecipado por conta do calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Acho que o Jorge Jesus ainda está se ambientando com esse clima mais quente, né? Esse clima carioca de verão fora de época, então ele antecipou em 1 hora toda a agenda do Flamengo. Então, por exemplo, a coletiva hoje começou super cedo, às 8h15 da manhã. A gente teve a entrevista coletiva do Gabigol e às 9h os jogadores já estavam no campo. A gente teve a oportunidade de ver ali só o aquecimento, né? Uma troca de passes. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique ficaram na parte interna aqui do CT, fazendo reforço, treino regenerativo, e os demais jogadores no campo, claro, sempre lembrando que o Diego também faz parte desses jogadores que não estão treinando ainda com o grupo. O Diego se recupera daquela cirurgia. Bom, eu disse que o Gabigol deu entrevista hoje aqui mais cedo e ele foi perguntado sobre essa questão da torcida, e ele falou que assim está muito encantado com o que tem acontecido nos jogos no Maracanã. Ele, por exemplo, teve uma pergunta se ele estava ansioso pela convocação do Tite, e ele falou assim: não, eu não estou ansioso, eu sempre fico ansioso pelo próximo jogo do Flamengo no Maracanã, para ouvir a torcida, para ter essa interação com os torcedores rubro-negros, enfim. Então o Gabigol falou sobre isso, disse que inclusive tem repercutido muito, né? O Maracanã lotado praticamente todos os jogos. Lá fora ele conversa com outros jogadores e muitos jogadores falam para ele que tem essa vontade de jogar no Flamengo, depois dessa reestruturação toda pela qual passou o Flamengo, e que hoje o Flamengo é assim um porto seguro para muitos jogadores que atuam fora, brasileiros ou não, e que se encantam com o que vem na televisão, enfim, com o que tem acontecido pelo menos nesses últimos 2 meses. E parte dessa reestruturação, viu, Barreto e amigos, a gente pode ver nos números. O Flamengo vai começar o segundo turno do Brasileirão agora com 42 pontos. E eu fiz um levantamento, porque esses 42 pontos há bem pouco tempo atrás significavam praticamente a salvação do Flamengo, mas não era para conquistar título não, era para fugir do rebaixamento. Quantas e quantas vezes o torcedor do Flamengo não fez contas para chegar aos 42, aos 45 pontos no final do campeonato, né? Então, por exemplo, olha só que interessante, Barreto, em 2013 o Flamengo terminou o campeonato com 45 pontos. Estamos falando de 5 anos atrás, 6 anos atrás. Em 2015, com 49 pontos, bem próximo da pontuação que o Flamengo já tem. Em 2010, 44 pontos, terminou em 14º colocado, enfim. Então, há bem pouco tempo, essa era uma pontuação que o torcedor do Flamengo sonhava em ver na tabela ali, faltando 2, 3 rodadas para poder se livrar do rebaixamento. E eu perguntei ao Gabriel Barbosa, ao Gabigol, exatamente sobre isso, né? Ele acompanhava de fora o Flamengo e hoje ele vive uma realidade diferente nesse mundo do Flamengo. Ouçam só a resposta, é muito interessante o que o Gabriel falou. O Flamengo vem no crescimento, eu acho que não só dentro do campo, mas em termos de gestão, já há algum tempo vem mudando o seu jeito e não está aqui nesse estágio de contratar jogadores grandes à toa, né? Então acho que foi um grande trabalho da presidência, agora dessa nova diretoria, em contratar jogadores que primeiramente queriam vestir a camisa do Flamengo. Todo mundo que está aqui, óbvio que é jogador, tem seu contrato, mas é fã do Flamengo, fã da torcida. Então eu acho que se querer essa vontade de estar aqui e ser campeão é o diferencial. Creio eu, se continuar assim, o Flamengo vai crescer ainda mais, o seu nível de torcida vai aumentar, e cada vez que a torcida aumenta, os jogadores querem vir. A gente vê sempre entrevistas de jogadores que estão lá fora e querem vir para cá. Eu espero que eles venham logo para poder ajudar a gente. Bem interessante a resposta do Gabigol, né, esclarecido e tudo. E uma última informação, viu, Barreto? A gente lembra que o Flamengo enfrenta o Cruzeiro na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro nesse sábado no Mineirão. E é provável que a gente tenha um grande público, né? O Cruzeiro tem feito uma promoção bem bacana de ingressos lá para atrair o torcedor. O Cruzeiro está precisando dessa força popular no Mineirão, então é capaz de a gente ter um bom público no Mineirão sábado. Uma última informação, o Globoesporte.com publicou agora há pouco uma notícia do Fred Uber sobre o interesse do Flamengo no volante Fred Guarim, colombiano,
colombiano de 33 anos. Ele está livre no mercado e por isso o Flamengo pode contratá-lo e inclusive inscrevê-lo na semifinal da Libertadores. É uma notícia do Fred Uber. Eu tentei apurar também, tentar trazer mais detalhes, mas ainda não consegui outras respostas não, mas quem quiser clica lá no Globoesporte.com, tem mais detalhes dessa notícia, desse interesse do Flamengo nesse bom volante colombiano, Guarín, de 33 anos, com uma passagem bem marcante no Internacional de Milão. Viu, Barreto e amigos? Maravilha, Eric. Obrigado pelas informações. Essa história do Gabigol falar de que tem gente que é fã do Flamengo mesmo sem ser necessariamente torcedor, talvez esteja alinhada com o que aparece na pesquisa, né? Uhum. Não sei. Claro que assim, a gente está só levantando tese aqui. A pesquisa não indica o porquê de cada crescimento. Aquela resposta espontânea. Qual o seu clube? A pessoa nem... sou Flamengo. Tem um monte de coisa. De repente o cara que antes só tinha aquela simpatia, falou, não, agora eu sou Flamengo. Me envolvi com esse negócio. Pode ser tanta coisa. Calcereto, assim. Agora eu sou Mengão. A combinação das cores que é chamativa, pode ser lembrar do Gilberto Gil cantando aquele abraço, pode ser tanta coisa. O Flamengo tem tantas formas de sedução que não passam simplesmente pelo futebol. É um negócio fantástico. Agora, o que espanta aí do Jorge Jesus a essa hora, essa nova... não é só nova, a estrutura de comunicação e tudo, uma coletiva 8h15 da manhã, acho que eu nunca tinha visto uma coletiva tão cedo assim. Antigamente a gente entrava no campo, agora o Eric teve que sair do treino para falar, né? Falar sobre o que vai acontecer. O treino está rolando e a gente não está vendo. Isso tudo eu acho muito estranho. Mas isso é do Brasil. Isso já é antigo, e é no Brasil inteiro, não é esse treinador. Eu só fico espantado, né? Porque antigamente a gente entrava nos treinos, empurrava a Brasília do Chuchu, quando o Botafogo foi campeão, o Iranildo, né? Tá pensando que só jogador que tem que acordar cedo? 8h15. Não é nem a questão, mas 8h15 da manhã um jogador conseguir falar, assim, é difícil. Márcio Gouveia provavelmente não é torcedor do Flamengo, porque ele diz, parafraseando o Nelson Rodrigues, que diz que toda unanimidade é burra, eu acho que toda a maioria é burra também. Cuidado, Márcio, porque a democracia é um sistema baseado no desejo da maioria, né? É claro que tem que ter respeito às minorias dentro da democracia, né? Mas é a maioria que dita os caminhos. Então, peraí, calma. A democracia é um sistema de freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Já citei não isso aqui. Ela não é só... As minorias têm voz. Democracia não é oclocracia. Sim, mas a maioria decide. A maioria decide. Então, se você achar que a maioria é burra, então você está sempre decidindo mal na democracia. Né? É um pensamento só curioso. Tem esse entusiasmo todo pelo Flamengo, né? Que não sei, a gente ainda não chegou à conclusão se é isso que está fazendo o número na pesquisa da Datafolha aumentar, mas a procura por ingresso no Maracanã, aí é científico. Está aumentando sim e está causando insatisfação na torcida do Flamengo. Tem mais um jogo aí com lotação esgotada, né? Flamengo e Grêmio já não tem mais ingressos. Até ontem já tinha mais de 50 mil ingressos vendidos, mas quem está tentando comprar ingresso hoje já não está conseguindo. E existe um grande debate dentro da torcida do Flamengo sobre os critérios para conseguir o ingresso, por causa das regras do sócio-torcedor. Quando você chega a um nível de interesse como o que existe hoje, é muito difícil, se não impossível, evitar a insatisfação. Sim. Porque os critérios objetivos de quem é que vai conseguir o ingresso, eles vão passar por algum grau de aleatoriedade. O clube vai precisar fazer escolhas, né? O Flamengo optou por disponibilizar mais ingressos para os patamares mais altos do plano de sócio-torcedor, para as categorias mais altas. Lei da oferta e demanda na veia. Mas também tem uma recompensa para quem comprou pacote de ingressos para o Brasileirão. Então, não é justo dizer que só os torcedores, os sócios-torcedores de planos caros estão conseguindo ingresso. Mesmo torcedores de categorias inferiores. Eu falo inferiores, mas é só questão de preço, né, gente? Acho que já garantiu. Mas quem comprou o combo do Brasileirão teve direito a comprar o ingresso da Libertadores. É um sistema de recompensas também, né? Na verdade, o sistema de sócio-torcedor
ele funciona meio que assim como um programa de milhagem, né? Ele te dá benefícios pela sua... É um programa de fidelidade. Programa de milhagem seria errado dizer, mas é um programa de fidelidade. Quanto mais você participa. Agora, a queixa do torcedor do Flamengo, de alguns torcedores do Flamengo que não, aliás, alguns não, muitos, que não estão conseguindo ingresso, é que já contribuem, eu vi um depoimento hoje de um amigo meu dizendo que contribui há 5 anos pagando R$ 129 e que não conseguiu ingresso para esse jogo. Estava indo a todos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu. Então deve ter muita gente hoje nessa situação. O problema desse programa é isso, porque eles vendem muito mais, o Maracanã cabe 60, 70 mil, e aí alguns clubes têm muito mais do que isso. Então se todo mundo quiser, é meio incontrolável, né? Hoje eu até ouvi um argumento legal assim Mas é melhor do que antigamente, que nós lembrávamos há 10 anos atrás, que tinha cenas de venda de ingresso na final, que era a polícia, o torcedor ficava num sol fortíssimo, desmaiava, e daqui a pouco vinha bomba de gás lacrimogêneo. A gente nunca sabe. Eu lembro da final do Mundial, Corinthians e Vasco, em 2000, em São Januário, virou uma praça de guerra. E brigando, cavalaria, correndo atrás de torcedor. O Maracanã teve lotado, mas o torcedor sofreu para chegar lá, hein? Não, é terrível. Com esse torcedor que pro último jogo, aquele Flamengo e Grêmio de 2009, chegou às 7 da manhã na Gávea para comprar ingresso, só saiu com ingresso às 6 da tarde. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.